parte 2 um pouco da história de André, o apóstolo. Já gravei a parte 1, que foi o vídeo anterior, então hoje é a última parte, a parte 2. Nós vimos que André era um dos discípulos mais próximos de Jesus, juntamente com Pedro, Tiago e João, e que ele foi irmão de Pedro. Possivelmente os dois eram pescadores. Bom, então vamos lá. Estou utilizando este texto, o livro texto base, né? Caso você tenha interesse, é um livro que eu gosto bastante para ter uma ideia geral, mínima, básica sobre os personagens da Bíblia. De acordo com os evangelhos sinóticos, André e Pedro eram sócios de Tiago e João. Então, André e Pedro eram sócios de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Nessa época, eles moravam a cerca de 5 quilômetros de Betsaida, em Cafarnaum. Essa última foi a cidade que Jesus escolheu como sua depois de ser rejeitado pelo povo de Nazaré. André morava com Pedro e sua família, um arranjo comum naqueles dias. Não sabemos se ele era casado, se bem que isso seja provável, porque era raro encontrar um adulto solteiro. Também não sabemos nada sobre a esposa de Pedro, mas podemos supor que sua sogra fosse viúva, pois morava o casal quando Jesus a curou de uma febre na casa de Pedro. O discipulado de André, conforme os registros, é marcado por fidelidade e lealdade inquestionáveis, mas não tem destaque. Ele compartilhava as experiências e o ensino com outros discípulos, mas demonstrava ter pouca iniciativa ou individualidade. Entretanto, há alguns eventos em que sua presença é notada. Foi em sua casa que Jesus curou a sogra de Pedro. Na alimentação das 5.000 pessoas, André foi quem encontrou um menino com 5 pães e 2 peixes. Quando alguns gregos quiseram ver Jesus, eles procuraram Filipe, que os conduziu até André. Mais tarde, esses dois discípulos, os dois que tinham nomes gregos, contaram a Jesus sobre esses gregos. André é mencionado na Bíblia apenas uma vez depois da ressurreição. Ele é enumerado entre aqueles que depois de Jesus subir ao céu, voltou ao cenáculo em Jerusalém para orar. Nos primeiros anos da igreja primitiva ali, depois de Cristo, havia muitas tradições e lendas estruturadas sobre André, mas poucos documentos com autoridade para validá-las. Há um longo livro de autoria questionável chamado Atos de André, que relata suas missões na Grécia e na Ásia Menor, onde ele realizou enormes milagres e pregou o celibato. O livro termina com um relato da conversão da esposa do procônsul romano por intermédio da pregação de André. Depois de sua conversão, ela se recusou a manter relações sexuais com o marido. O procônsul mandou prender André e o crucificou na Grécia. Uma tradição duvidosa também acredita André a fundação das igrejas em Bizâncio, Constantinopla. Interessante, né? E na Rússia, onde ele é o santo patrono. Não sabia que o André é o santo patrono da Rússia. Supostamente, seus restos mortais foram sepultados em Constantinopla, embora seu braço direito tenha sido levado para a Escócia. Supostamente. Vamos prestar atenção nas palavras, né? Seus relatos mortais foram sepultados em Constantinopla, embora seu braço direito tenha sido levado para a Escócia por Santo Régulo. Seus ossos foram levados para Amalfi, na Itália, pelos cruzados em 1204. Isso supostamente. A tradição de que ele foi crucificado em uma cruz em forma de X não pode ser traçada para antes do século VII depois de Cristo, embora essa cruz tenha se tornado seu símbolo, também o símbolo da Escócia, nação da qual André também é o santo patrono. Interessante, né? Não sabia disso tudo aí, não. Bom, aí tem uma nota de rodapé que diz o seguinte, sobre o quê? Vamos ver, acho que é sobre essa cruz. A cruz em forma de X também é símbolo de São Patrício. A bandeira britânica consiste da cruz vermelha de São Jorge, o santo patrono da Inglaterra, atrás da qual estão as cruzes de Santo André e São Patrício, denotando a união da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Infelizmente, o país de Gales não aparece na bandeira britânica, mas é honrado pelo príncipe pretendente à coroa, que recebe o título de príncipe do país de Gales. E aí tem mais duas notas de rodapé, que eu acho interessante sempre ler elas, sobre o texto anterior que eu li, que diz o seguinte: os romanos amavam tudo que era grego, e os romanos de classe alta preferiam usar o grego e não o latim, uma língua que consideravam vulgar. O povo falava latim, mas os romanos de classe média e da alta falavam grego. Embora todos conhecessem o latim, eles eram julgados socialmente pelo domínio que tinham do grego. O sotaque ático de Atenas era o mais valorizado. Entretanto, essa afetação estava começando a desaparecer no início da Era Imperial. Um fenômeno similar aconteceu no leste europeu no século XVIII, época em que as classes altas, especialmente na Alemanha e na Rússia, falavam francês parisiense para se comunicar uns com os outros.
Bom, hoje em dia com o inglês acontece algo parecido, né? E a segunda nota de rodapé é o seguinte. Esse é um outro indício de que o pai deles, Jonas, já havia falecido. Aquela história do milagre na casa da sogra de Pedro. Esse é o outro indício de que o pai deles, Jonas, já havia falecido, porque eles jamais o abandonariam sozinho em Betsaida, e não há menção de que ele esteve em Cafarnaum. Beleza? Então, este é o vídeo, ou a parte 2, sobre o apóstolo André. Próximo vídeo, parte 1, sobre anjos.